Essa palestra sobre as 7 cartas de Apocalipse, registradas em Apocalipse 2 e 3, foi dada no dia 12 de setembro de 2020 em Sankt Vith, na Bélgica, pelo irmão Burkhard Löwen, e a tradução foi feita simultaneamente, o que se percebe em alguns momentos que ela não está talvez tão boa quanto desejável, ainda assim desejo que sirva de edificação para todos aqueles que assistem. Muito obrigado. Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite por podermos estudar a tua palavra em conjunto. Te agradecemos esta oportunidade e também te agradecemos que estamos ligados a ti. Unidos a ti, aquele que disse: Estarei convosco todos os dias até ao final do século. E assim queremos pedir por graça e ajuda. Tu sabes o que os nossos corações estão precisando. Também sabe o que está sendo preparado para servir ao nosso ensino. Também queremos pedir pela tradução, pelo falar, pelo ouvir, pela técnica, que tu possas colocar a tua boa mão nesta noite. Amém. Queridos, nós queremos continuar uma série de pregações, onde nesta época do corona temos falado a respeito de alguns pontos do futuro e da profecia. Queremos meditar nisto. E hoje nós queremos ver as 7 cartas, as tais chamadas 7 cartas de Apocalipse, que nós encontramos em Apocalipse 2 e 3. Isso vai ser construído em cima daquilo que ouvimos e vimos nas últimas contemplações, e assim será simplesmente um resumo, uma panorâmica daquilo que está escrito em Apocalipse capítulos 2 e 3. E para isso temos simplesmente encontrado algumas imagens e para sabermos o que o livro do Apocalipse é. Eu estou usando em alemão o texto da tradução Elberfeld. Em português estamos utilizando a Almeida Corrigida Fiel. É um pouco difícil talvez para os tradutores, mas o livro do Apocalipse é um livro que nós não gostamos muito, porque dizemos que é bastante complicado, não podemos compreender. Mas justamente o nome desse livro, Apocalipse ou Revelação, quer dizer que algo está sendo colocado em aberto. Não é nada que vai ser fechado ali. E esse livro de Apocalipse é escrito pelo apóstolo João, isso nós encontramos no primeiro versículo aqui. É o João que está escrevendo aqui esse livro. E ele dá a todos os leitores do Apocalipse uma palavra bastante encorajadora, que é o versículo 3, onde nós vemos que bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Portanto, todo aquele que ouve as palavras desses 22 capítulos de Apocalipse é chamado de bem-aventurado, ele vai ser abençoado ao se ocupar com estas palavras.
E isso nos dá a todos nós um pouco de alegria, ainda que esse livro seja escrito de uma forma que nem sempre é fácil de compreender, mas nos encoraja a nos ocuparmos com esse livro. E nós queremos simplesmente agora reter que esse livro é um livro de profecia. Palavras da profecia. E esta expressão, profecia, não se refere a qualquer palavra, a qualquer livro. No Novo Testamento, o único livro profético de fato é o livro de Apocalipse. Daquilo que ainda é futuro, aquilo que é predito para o futuro. E profecia acontece sempre quando existe um estado de coisas erradas no meio ao povo de Deus. Portanto, esse livro, com algumas pouquíssimas exceções nos últimos capítulos, nos mostra uma imagem, um quadro, onde nós somos chamados a mudar um estado ruim. E isto visto aos olhos de Deus, com a visão de Deus. Aqui não temos encorajamento para nós nos fortalecermos na vida de fé, mas quando lemos as palavras da profecia e as ouvimos, estas palavras servem para que todos nós recebamos um estímulo, um impulso para ver se aquilo que é dito é para nós e será que nós temos que corrigir alguma coisa, temos que mudar alguma coisa do nosso comportamento? O que esse livro tem nos a dizer no meio das circunstâncias? É o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto ali. E esse ponto é que esse livro de Apocalipse não está a sós. Mas o livro de Apocalipse tem uma chave com a qual podemos abrir e solucionar o conteúdo desse livro. E eu estou convicto que muitos que leem esse livro nem sequer veem essa chave dentro desse livro. E por isso, antes de adentrarmos nos detalhes, é importante que reconheçamos esta chave. E esta chave se encontra no versículo 19 do capítulo 1. Ali temos uma frase que diz, escreve, isso é dito a João, João que está na ilha de Patmos, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Isso soa um pouco interessante, mas pelas cores aqui, amarelo, verde e azul, esclarecemos que está sendo dado uma divisória, uma divisão ali. Uma parte é passado, as que tens visto, uma parte é presente, as que são, e o terceiro, as que depois dessas hão de acontecer, ainda é futuro. Isso também pode significar as que depois destas estão prestes a acontecer. E quando contemplamos isso, então vemos que esta chave nos dá a explicação para todo o livro do Apocalipse. As coisas que tens visto é aquilo que nós temos descrito no capítulo 1, onde o Senhor Jesus é apresentado como aquele que nos lavou dos nossos pecados em seu sangue e que agora está andando no meio dos 7 castiçais de ouro na condição de juiz. Isso tudo baseado na sua obra completa no Gólgota. Depois temos as que são. E essas coisas que são é um trecho que é ligado ao capítulo 2 e 3. E são esses os capítulos que queremos ver hoje. São as tais chamadas 7 cartas. 7 cartas ou epístolas que foram escritas. E a terceira parte, então,
nos mostra as que depois destas hão de acontecer. E essas coisas são descritas a partir do capítulo 4. E quando nós abrirmos uma vez em nossa Bíblia, o capítulo 4, tendo em vista que isso foi escrito pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, então nós lemos ali, depois destas coisas. Portanto, o texto inicia exatamente com estas palavras, depois das coisas que estão nos capítulos 1, 2, 3. E no final do versículo 1 do capítulo 4 diz que estava aberta uma porta no céu e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E aqui diz que devem acontecer. Com isso está sendo descrito toda a parte do capítulo 4 até o capítulo 22, portanto, aquilo tudo é futuro. Hoje não queremos tratar daquilo, mas simplesmente somente dos capítulos 2 e 3. E agora queremos colocar isto dentro dessa figura. Já temos visto em algum momento essa imagem, uma imagem que o Nabucodonosor viu, e quando queremos colocar dentro desse resumo profético, então, depois da ressurreição do Senhor Jesus, até o Pentecostes, temos tudo aquilo que ele já viu. Aquilo que está no capítulo 1, versículo 19, as coisas que tens visto, é tudo aquilo que acontece até o dia de Pentecostes. Tudo que está ali já é passado. E então o apóstolo João, ele vê uma dispensação, como a chamamos, que está mostrado aqui agora na cor verde. É aquilo que, as coisas que são, e depois as coisas que ainda hão de acontecer. Capítulo 4 dizia, sobe aqui, uma indicação de que a igreja foi arrebatado naquele momento. O arrebatamento que temos nesse ponto aqui. E agora, tudo aquilo que está sendo descrito a partir do capítulo 4, temos visto a partir do céu. Portanto, temos aqui um resumo, e hoje queremos ver apenas esta parte verde. Nós temos as 7 dispensações que vimos numa outra vez. E, em paralelo, temos os períodos da lei. E depois a época do milênio. Antes do milênio ainda a tribulação e a grande tribulação. E no meio temos exatamente esta parte verde, onde nós temos então a época da igreja. E hoje aqui queremos nos ocupar apenas com esta parte verde, a parte da graça, a dispensação da graça, que nós temos descrito em Apocalipse 2 e 3. Aqui temos basicamente um zoom dado nesta época da graça. E nós queremos
hoje adentrar um pouco mais em detalhes que está descrito nas 7 cartas a estas igrejas. Nós temos aqui o texto bíblico e eu espero que vocês consigam ler. E se não, vocês podem também ou deveriam abrir as suas Bíblias para acompanhar. E eu gostaria de usar esse texto também para indicar algumas coisas ali. Esses 2 capítulos têm uma ligação interessante, e esta ligação está sendo feita por meio de palavras que o apóstolo João usa, e eu gostaria de mostrar essas expressões. Primeiro, estas 7 cartas, nós podemos verificar onde estão. Sempre começam com as palavras: escrevo ao anjo da igreja. E depois a localidade Éfeso. A mesma expressão nós encontramos de novo no versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreva. As mesmas palavras iniciais. Também no versículo 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Versículo 18, a 4ª carta, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Depois no capítulo 3, versículo 1, e ao anjo que está em Sardes. E no versículo 7 do capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e versículo 14, e ao anjo que está da igreja que está em Laodiceia. Assim, nós vemos que todas as 7 igrejas recebem uma carta, mas, lendo bem, servia para todas essas igrejas. Portanto, isso significa que todas as 7 igrejas receberam os 2 capítulos em seu conjunto. Contudo, temos a estrutura dentro dessa carta de 7 igrejas, e todas essas 7 igrejas existiam naquela época. E isto é algo muito bonito que podemos ver com alegria sempre na Bíblia, que as cartas que foram escritas a pessoas ou também a igrejas de fato existentes, reais, e nesse caso isto aconteceu pelo apóstolo João a partir da ilha de Patmos, a 7 igrejas na Ásia Menor. E eu tenho aqui o mapa também, onde nós podemos localizar estas 7 igrejas. Por um lado, nós temos a Grécia. Aqui temos a Turquia. A Grécia, a Turquia. E nós podemos ver essas 7 igrejas nesta parte. Dando um zoom in, nós temos as 7 igrejas aqui mencionadas em sua sequência também. E nós percebemos algo interessante, que o apóstolo João estava na ilha de Pátimo, à costa da Ásia Menor, e em pensamentos ele está iniciando a sua viagem na cidade portuária de Éfeso, indo para o norte, Esmirna, Pérgamo, depois indo para o leste, para Tiatira, e então para o sul, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por vezes se pode gravar isso um pouco melhor, vendo isso desta forma visualizada.
Nós poderíamos pensar, tanto faz em que sequência se visita estas cidades. Nós, como pessoas, homens, seres humanos, poderíamos fazê-lo, mas se a gente pensa aqui nas possibilidades matemáticas de quantas possibilidades há para visitar essas igrejas, então poderia se colocar em mais que 5.000 opções essa sequência das 7 igrejas. Mas apenas uma dessas possibilidades o Espírito Santo escolheu sequencialmente para colocar essas igrejas em uma sequência. E é justamente essa sequência que foi dada pelo Espírito Santo como profecia. Eu volto então a esta expressão que temos no texto bíblico. Eu espero que não seja rápido demais. Vocês devem folhear um pouco nas Bíblias. Mas aqui eu vou utilizar de diversas cores agora para sublinhar alguns pontos dessas 7 cartas. E assim podemos ver o que se segue da sequência dessas 7 igrejas e das afirmações feitas na Bíblia. Não é tão fácil, talvez simples, mas queremos tentá-lo. No final de cada carta, temos as palavras ao que vencer. Versículo 7, e a mesma coisa também está sendo falado a Esmirna. Ao que vencer, também no versículo 17, ao que vencer. No versículo 26, 3, 5. Também 12 e versículo 21. É uma estrutura que basicamente nos diz que este anjo da igreja é uma figura da autoridade na igreja existente naquele momento que recebe agora uma mensagem, e é uma mensagem que nem todas as pessoas estão ouvindo. Mas existem aqueles que são caracterizados por serem vencedores. E isto é um fato que nos encoraja bastante, porque isso nós encontramos, esse vencedor encontramos em cada uma dessas igrejas. Portanto, no lugar onde estamos nos reunindo, podemos almejar de pertencermos a esse grupo dos que vencem, dos vencedores. São aqueles que lutam pela verdade. E eles recebem uma promessa. O que é, portanto, um vencedor? E eu gostaria de mencionar uma passagem que temos em 1 de João 5, onde temos: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O importante, aquilo que caracteriza um vencedor, é a fé. E tendo esta fé, tanto faz então em qual lugar da terra nós nos encontramos, tendo esta fé verdadeira, sincera, nascidos, portanto, de Deus, então estamos vencendo o mundo. E quem tem isto? Quem possui esta parte? Qualquer pessoa de fato renascida. E isso nos dá encoraja bastante. Tanto faz em qual época, em qual região, em qual parte do país, em todos os lugares há pessoas que de fato são renascidos e eles são vencedores. E assim podemos aplicar a nós aquilo que está escrito nas Escrituras
para nós. Indo em diante agora, vamos ver onde que estão essas expressões e cada vez, quando se menciona o vencedor, temos uma outra expressão. E em cada uma dessas cartas também temos a frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essas pessoas que têm um ouvido, que ouvem o que o Espírito diz às igrejas, eles são chamados de bem-aventurados. E isto é assim em todas as 7 cartas também. Portanto, em cada uma dessas cartas, temos no final esta frase. Quem tem ouvidos, ouça. Também temos algo sempre escrito a respeito do vencedor. É dado algo ao vencedor. Também a carta a Pérgamo. Depois que o Espírito Santo tem falado essas palavras, quem tem ouvidos, ouça. Aí se fala do vencedor. A partir da 4ª carta, isto está invertido. Quem tem ouvidos está no final, depois daquilo que está sendo falado ao vencedor. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia temos esta característica. Assim temos o verde, o vencedor, antes da frase quem tem ouvidos, ouça. E eu gostaria de mencionar apenas que isto mostra algo que é de suma importância. Eu espero que vocês consigam seguir esse raciocínio de forma ótica também, vendo visivelmente aqui, por exemplo, ou também aqui. As palavras, quem tem ouvidos que ouça, nas últimas 4 cartas, está algo que é dito ao vencedor, portanto, aos crentes salvos verdadeiros. Esses são chamados a estudarem todas estas cartas e recebem essa conclamação de ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Enquanto nas primeiras 3 cartas, essa expressão, quem tem ouvidos ouça, é escrito a todos. Já nas últimas 4, isso se refere apenas aos vencedores. É uma diferença pequena, mas importante. Depois nós percebemos mais alguma coisinha, algo que temos apenas nas últimas 4. Isto é algo que temos uma indicação à vinda do Senhor Jesus. Isso nós temos também somente nos últimos 4, nas últimas 4 cartas.
Aqui, a Tiatira, ele fala de uma tribulação, no versículo 22, de uma grande tribulação, é algo que ainda é futuro, e antes disso está a vinda. Na carta a Sardes, nós lemos: não saberás a que hora sobre ti virei. Virei sobre ti como um ladrão. Portanto, inesperadamente, é uma expressão que indica que essa vinda é como uma manifestação, revelação do Senhor Jesus repentina. Na carta a Filadélfia, ele diz: eis que venho sem demora. E isto está ligado ao versículo 10, onde falava que guardaste a palavra da minha paciência. Esse vir também significa ter paciência, esperar com paciência, e essa vinda está diante de nós. Na carta a Laodiceia, isso não é tão claro assim, mas diz ali no versículo 16: vomitar-te-ei da minha boca. Isso significa que ele está prestes a vomitá-la, prestes a jogá-la fora. Portanto, o Senhor há de vir para fazê-lo. Em todas essas 4 cartas, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a vinda do Senhor Jesus está sendo descrita de forma clara ou pelo menos aludida. É importante termos isso em mente para depois compreendermos melhor a solução disto. Temos outra coisa que encontramos sempre na estrutura do texto aqui. E em todas estas epístolas, em todas estas cartas, o João está iniciando com essas palavras: conheço as tuas obras. Ele está falando que ele conhece as obras de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia também. Vocês percebem que em todas essas igrejas temos uma indicação de que o Senhor Jesus é aquele que conhece e sabe tudo. Ele é onisciente. Ele mostra primeiro aquilo que é... Ele elogia aquilo que existe de bom e depois vem uma parte onde nós temos a palavra mas ou porém, demonstrando uma diferença, um contraste. Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, na carta a Éfeso. Em Esmirna, aí nós não encontramos um porém, não encontramos um mas. Já em Pérgamo, o temos. Tenho algumas poucas coisas contra ti. Em Tiatira também, tenho contra ti. Versículo 20. Em Sardes, a formulação é um pouco diferente, onde diz que tu vives, mas está morto. A gente percebe que isso é uma repreensão. Estás morto. Na carta a Filadélfia,
novamente não temos nenhuma repreensão, assim como na carta a Esmirna. E na carta a Laodiceia, temos isto de forma indireta, onde ele diz: conhece as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. A conclamação ali é: seja pelo menos frio ou seja quente, mas não seja morno, como diz no versículo 16. Portanto, uma situação mista, um estado misto de coisas. Portanto, uma repreensão em Éfeso, em Pérgamo 3, em Tiatira 4, em Sardes 5, 6 e 2 não tem repreensão, e Laodiceia uma repreensão. Seria demais para entrarmos nos detalhes dessas repreensões, mas queremos dar simplesmente um estímulo hoje, um impulso a respeito daquilo que está escrito. E logo explicarei qual que é a relação dessas 7 cartas uma com a outra. Depois da repreensão, sempre temos também a conclamação de se arrepender. Arrependa-te, arrependa-te. Quando há uma repreensão de uma dessas igrejas, então o impulso dado, a conclamação dada, a ação esperada dos santos nesta localidade é arrepender-se. Ou seja, ter uma mudança de pensamentos, uma mudança de mente, uma mudança de maneira de pensar. De ter uma mudança. E isto não acontece nem com Esmirna e nem na carta a Filadélfia. Isso é bastante chamativo e nós podemos logo ver o que o Espírito Santo quer nos dizer com isto. Então, espero que pelo texto bíblico vocês também podem reconhecer essa estrutura do texto bíblico. Temos pintado o texto bíblico simplesmente e podemos simplesmente marcar no texto aquilo que nós enxergamos e já temos uma estrutura, uma explicação. Repito que o apóstolo João, em cada uma dessas cartas, no início menciona aquilo que é bom, depois ele dá a repreensão. E em Filadélfia e Esmirna não encontramos essa repreensão. Esmirna, ali nós vemos uma igreja sofredora, uma igreja que está caracterizada por sofrimentos, uma fase de perseguição, de supressão, onde os crentes, na época dos imperadores romanos, foram perseguidos, muitas vezes até mesmo dado aos animais selvagens. Nessa fase da igreja não temos nenhuma repreensão e nenhuma conclamação para arrependimento. Tampouco em Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal, e ali se diz que ela tem pouca força. Algo que não era grande visivelmente, mas uma força pequena. E a esta igreja é dita que eles guardaram a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 8. São afirmações a respeito de uma igreja que retinha fielmente o Senhor e a palavra dele. E como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei.
E eles deveriam então simplesmente guardar o que tinham para que ninguém tome a tua coroa. É uma característica dessa igreja lá em Filadélfia. Primeiro o positivo, aquilo que é bom, depois a repreensão, e juntamente com a repreensão, sempre também a conclamação para arrependimento. Onde isso não é mencionado, os crentes estavam atravessando circunstâncias especiais que acabei de descrever. Por um lado, uma igreja sofredora, em caso de Esmirna, por outro lado, uma igreja que retinha fielmente o Senhor Jesus e a sua palavra. Agora aqui, nós temos mais uma vez um zoom dado em cima do gráfico, onde estas 7 igrejas são mencionadas sequencialmente. E aquilo que está sendo mostrado aqui é que existe aqui uma linha preta da esquerda à direita. E a partir de Tiatira, esta linha vai até ao lado direito. E podemos imaginar então que essa é a época da igreja de Deus, a da graça de Deus. E aqui temos as 7 igrejas na sequência temporária dentro da época da graça. E reconhecendo isso, nos enche de gratidão de que as Sagradas Escrituras nos mostram exatamente esta sequência. As características das últimas 4 igrejas permanecem então até o fim. E isto é algo com que eu gostaria de terminar na última imagem. Temos aqui o significado dos nomes. Aquilo que o nome significa tem uma certa ligação com a carta recebida por esta igreja. Éfeso, a desejada, ali havia um templo enorme. E esse caráter que nos é mostrado nesta igreja é o início da decadência. O Senhor Jesus tem que corrigir, tem que reclamar que eles deixaram o primeiro amor. Aquele amor profundo, aquele desejo profundo de seguir após o Senhor Jesus. E bem à direita nós temos indicado o tempo em que, olhando de hoje para trás, podemos verificar em qual época essa igreja existia como algo que caracterizava a época da graça. Éfeso é aquilo que caracteriza a igreja no primeiro século e já logo no início, quando João escreve este livro, já se iniciou a decadência. As verdades das Escrituras rapidamente se perderam e já na época, ao redor do primeiro século, havia grandes perseguições contra a igreja que demoraram até mais ou menos o ano 300. E assim, na carta que Esmirna recebia, está sendo descrita essa época. Significa mirra, é algo que tem um cheiro muito agradável. E essa mirra, ela é produto de uma árvore, onde esta resina sai como uma lágrima da casca e aquilo tem um gosto amargo, mas um cheiro agradável quando exposto ao fogo. Um símbolo de sofrimentos. E nos anos de 100 a 300, mais ou menos, havia supressão, perseguição que caracterizava a época da igreja. Depois, a época de Pérgamo, Constantino o Grande, ele elevou a religião cristã à religião do Estado
Assim a perseguição sumiu, o cristianismo podia se espalhar e desenvolver sem problemas rapidamente. E isto trouxe consigo outros problemas descritos na carta a Pérgamo. Isso foi até o ponto de que o governo, o Estado, deixou a igreja se espalhar, contudo, introduzia com isso também muita coisa errada para dentro da igreja. A partir do ano 600 até hoje, temos em Tiatira introduzido o papado, e Tiatira significa um cheiro podre de sacrifício. Contudo, é algo que permanece até hoje. O catolicismo romano, o papado, existe até hoje. E é interessante que nós temos visto um pouco antes, que a partir da carta a Tiatira, a partir desse papado que existe até hoje, podemos dizer que desde que essas coisas foram introduzidas, nunca mais desapareceram. E em todas essas épocas existiram também crentes renascidos de verdade e podiam ser caracterizados como vencedores. E isso também é característico pelo papado desde 600, atravessando os tempos medievais. E desde 1500, mais ou menos, temos a mudança pelos reformadores, chamamos isso de pietismo aqui. Sardes é caracterizada por pietismo. Havia um certo reavivamento, queria se reformar a igreja romana, e isso está descrito em Sardes. Sardes eu não coloquei um significado, e eu deixei-o fora de propósito, porque existem significados diversos ali. A partir dos anos 1800, mais ou menos, temos aquilo que caracteriza a Carta de Filadélfia, a Filadélfia. Nome este que significa amor fraternal. Essa igreja nós temos visto que não recebia nenhuma repreensão, e sabemos que desde os anos 1800, em vários países, muitos países deste mundo, até mesmo independentemente uns dos outros, havia um reavivamento onde as bases da palavra de Deus foram redescobertas e reconhecidas aquilo que a Escritura dizia, praticavam aquilo e descobriram bastante coisas, por exemplo, no tema da profecia. E isso sempre requeria uma separação daquilo que estava ao redor deles, mas uma separação também em direção àquilo que Cristo representa a sua pessoa. Encontravam-se pessoas, então, há uns 200 anos atrás, de reconhecer-se simplesmente mutuamente como irmãos, examinando as escrituras com pouca força. Era uma força pequena que tinham, mas era tanto que a carta a Filadélfia não contém nenhuma repreensão. Por fim, a carta a Laodiceia, que poderíamos traduzir como direito do povo, e ali temos o caráter da cristandade, que se modifica naquilo onde cada um faz o que é certo aos próprios olhos. E isto é o que caracteriza o testemunho cristão na fase final. Eu mencionei aqui o ano 1900. Não sabemos exatamente a qual ano Laodiceia se refere em seu início, mas o que é bonito
vermos na ordem dessas cartas é que isso descreve e representa o caráter do cristianismo e em todos eles sempre tem vencedores. E também hoje temos ainda o papado, o pietismo, o reavivamento e o testemunho cristão na fase final, indo em paralelo juntos. E é aquilo que vimos no capítulo 4, no início, quando João foi chamado, sobe aqui. O arrebatamento vai acontecer, todos os vencedores serão chamados, arrebatados em nuvens em direção ao Senhor. É a vinda maravilhosa do Senhor, pela qual nós, como vencedores, podemos esperar e aguardar. Temos assim uma panorâmica dessas cartas, e eu creio que depois de quase uma hora já passada agora, deveria ser o suficiente para hoje. E vocês podem também examinar por si ainda o texto bíblico e ver de que maneira maravilhosa o Espírito Santo ordenou essas 7 cartas. Portanto, aqui uma panorâmica da época da graça da igreja, se referindo àquilo que as coisas que são, de uma maneira muito especial ordenadas, mostrando o caráter então da época da igreja. Agora, olhando para trás, podemos verificar isso com facilidade, mas quando João escrevia ainda não. Mas a todos nós vale o chamado de contemplarmos as 7 cartas e modificarmos as coisas que precisam ser mudados conforme o Senhor o quer. E estamos esperando então o arrebatamento do Senhor, que o Senhor nos arrebata para si como vencedores. Gostaria de finalizar com isso então.